Como são feitas as injeções intravítreas de antiangiogênico? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítreo, o primeiro canal sobre retina do mundo a chegar aos 100 mil seguidores. Então aproveite para nos seguir, deixar o like e comentários sobre dúvidas que você tenha em relação às doenças da retina e da oftalmologia de uma forma em geral. No dia de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes da oftalmologia, que são as injeções intravítreas. Eu estava fazendo elas agora há pouco e aí me dei conta de gravar novamente um vídeo sobre este assunto. As injeções intravítreas de antiangiogênico são um tratamento revolucionário. Elas mudaram a oftalmologia nos últimos 20 anos, porque muitas doenças que antes não tinham nenhum tratamento ou então que tinham tratamentos muito precários, muito ruins e que geralmente levavam os pacientes à cegueira ou então a uma perda muito grande de visão, passaram a ser tratadas de forma adequada. Quando as pessoas ouvem falar em injeção intravítrea, injeção no olho, às vezes até bate um certo desespero, porque como assim fazer uma injeção no olho? Será que não vai ficar vazado, furado o olho? Eu vou explicar exatamente esse tipo de coisa para que você fique tranquilo. É claro que ninguém gosta de receber este diagnóstico, ou seja, ninguém gosta de receber a notícia de que vai precisar uma injeção no olho, mas felizmente, hoje em dia nós temos este tratamento que pode ajudar a melhorar a visão e principalmente fazer com que a visão não continue se deteriorando, piorando, porque realmente a maioria das doenças para as quais esta injeção, este tratamento é indicado são doenças bastante graves. Então agora eu vou listar algumas doenças para as quais servem as injeções intravítreas, como por exemplo o edema macular causado pela diabetes, o edema macular causado pelas oclusões venosas da retina, a degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa, que é a forma mais grave, a forma mais aguda, outras alterações como por exemplo a maculopatia miópica, quando forma uma membrana neovascular, que é uma falha no centro da visão, a retinopatia da prematuridade, ou seja, alguns bebês quando nascem muito prematuros podem precisar também deste tratamento. A retinopatia diabética proliferativa melhora muito em alguns casos quando são feitas as injeções intravítreas. O glaucoma neovascular, as membranas neovasculares em outras doenças, como por exemplo as estrias angioides, ou então alguma cicatriz, alguma outra alteração na retina que pode causar este problema. E ainda outras doenças, até às vezes mais raras, como a doença de Illes, por exemplo. Não vou falar aqui todas as aplicações, mas então sim, eram doenças que antigamente o tratamento não era muito legal e passaram a ser tratadas de forma adequada a partir do advento dessas injeções. As medicações utilizadas são os antiangiogênicos, são moléculas muito específicas desenvolvidas com alta tecnologia que entram lá dentro do olho e se ligam nos vasos, na circulação retiniana, reduzindo a presença de neovasos, principalmente em doenças como a retinopatia diabética proliferativa, e diminuindo o vazamento, ou seja, aqueles vasos que deixam sobrar líquido dentro da retina, causando edema, causando inchaço, acabam melhorando este vazamento, reduzindo o vazamento de líquido para dentro da retina, e neovasos como a da membrana neovascular, por exemplo, também regridem quando são feitas as injeções. Há medicações como, por exemplo, o Lucentis ou a Eylea, você já deve ter ouvido falar muito, e atualmente as duas medicações mais modernas que nós temos utilizado bastante são o Vabysmo e o Eylea HD, que teoricamente tem uma potência maior para fazer com que o paciente precise fazer menos injeções e também muitas vezes mais eficazes em formas mais avançadas, mais agressivas, na verdade, da doença. A injeção intravítrea é um procedimento relativamente tranquilo, apesar de que muitas pessoas ficam bastante preocupadas. É feita com anestesia local, são pingadas gotinhas de anestésico. Alguns pacientes muito ansiosos até podem querer fazer com sedação, é possível, mas a grande maioria dos pacientes faz apenas com gotinhas, então gotinhas de anestésico, vai sendo pingado ali para deixar o olho bem amortecido, sem sentir tanta dor. Depois são pingadas gotinhas de iodo também, que é um produto especial para matar bactérias, e aí muitas vezes é usado um blefarostato, que é um aparelhinho para abrir o olho, e aí então é injetada uma quantidade bem pequena da medicação lá dentro do olho. Eu vou demonstrar para vocês aqui no modelinho a agulhinha
é como esta aqui, muito semelhante à usada para injetar insulina, e a injeção é feita via pars plana, ou seja, um espaço atrás da íris, atrás do colorido do olho. Aqui existe o limbo, que a gente chama, então cerca de 3 a 4 milímetros para trás do limbo. Aqui o modelo é muito maior, mas para que vocês entendam, então aqui atrás da parte colorida, 4 milímetros, nós entramos lá com a agulhinha e injetamos o líquido realmente dentro do olho, ou seja, a medicação vai entrar lá dentro do olho, e aí nós entramos então cerca de 4 milímetros atrás do limbo e vamos injetar a medicação lá dentro do olho. É apenas uma gotinha do medicamento, mas como ele vai entrar dentro do olho, então ele é altamente eficaz e com uma taxa muito pequena de efeitos adversos. Estas medicações, se tivessem que ser injetadas na veia ou se fosse um comprimido que o paciente tomasse, certamente causariam muitos efeitos adversos em todo o organismo. Mas como elas entram direto no olho e daí praticamente não são absorvidas pela circulação, apenas a circulação lá de dentro do olho é que utiliza elas, a medicação é muito eficaz e também segura. É claro que ali nas primeiras horas após a injeção é normal ficar com o olho irritado, olho dolorido, vermelho, sensação de areia. Então após a injeção descanse bastante, tente dormir mais cedo e no próximo dia você provavelmente já vai estar muito melhor. A taxa de complicações é bastante baixa, claro que nós nos preocupamos com infecção, por exemplo, que acontece menos de 1 a cada 10 mil injeções. Então, se você estava bem após uma injeção e 4 ou 5 dias após começou a ter dor, irritação, algum sinal de alerta, avise o médico, avise a equipe, faça uma revisão. Mas a injeção geralmente evolui muito bem, é um tratamento bastante tranquilo e eficaz para a grande maioria das doenças. Uma outra pergunta que todo mundo faz é quantas injeções são necessárias. Isto varia muito de paciente para paciente, mas na grande maioria das doenças nós realizamos 3 injeções mensais, ou seja, uma injeção por mês nos 3 primeiros meses, aí reavaliamos o paciente e se a doença estiver melhorando bastante, nós vamos aumentando o intervalo progressivamente, 2, 3, 4 meses, e quando chega cerca de 5 meses de intervalo sem recidiva, ou seja, sem a doença voltar, é possível pensar em parar o tratamento. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Há casos especiais em que às vezes é feita 1, 2 injeções e é visto como fica, mas a grande maioria é feita nesse sistema escalonado chamado tratar e estender, na qual são feitas 3 injeções mensais e depois é aumentado progressivamente o intervalo. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário, não esqueça de inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina in Vitro.